Oiê, boa noite. Eu vou pedir um pouquinho de atenção de vocês antes da gente começar a nossa apresentação. Optamos por fazer os slides e os áudios em forma de vídeo para facilitar o entendimento de vocês. Bom, sem mais delongas, a gente vai começar falando os principais fundamentos da teoria econômica. Teoria econômica. Vamos conhecer as principais características da ciência econômica. A economia é uma ciência social que difere das demais ciências sociais. Ela é capaz de quantificar, se não a atividade econômica, pelo menos seus frutos, ou seja, o produto social. A maior parte das leis econômicas pode ser expressa matematicamente e verificada empiricamente. A lei da oferta e da procura, a lei do valor da moeda, quase sempre são passíveis de mediação e podem, portanto, ser avaliadas não somente em termos do que acontece ou não acontece, mas em que medida acontece. Desta forma, a economia pode ser definida como a ciência social que estuda a maneira pela qual os homens decidem empregar recursos escassos, a fim de produzir diferentes bens e serviços e atender às necessidades de consumo. Estamos falando de uma ciência social que é objetiva a atender às necessidades humanas. Entretanto, depende de restrições físicas devido à escassez de recursos ou fatores de produção, como mão de obra, capital, terra, matérias-primas. Quais são as subdivisões da economia? A economia pode subdividir-se em economia positiva e economia normativa. O argumento positivo diz respeito ao que é, enquanto o argumento normativo refere-se ao que deve ser. Enquanto a economia positiva refere-se para descrever a realidade, lança-se mão da economia normativa para estudar políticas econômicas. Neste caso, com base em valores próprios ou nos postulados de seu partido político, os condutores da política econômica governamental devem decidir o que julgam mais adequado para a sociedade. As sociedades e a economia. A doutrina econômica explicando a evolução da sociedade, além de atuar sobre a criação e evolução das sociedades, a doutrina nos interessa como fator explicativo, isto é, meio para explicar a organização e as transformações de uma sociedade. A doutrina permite ligar os elementos diversos da atividade econômica e social de uma época, possibilita a visão e a compreensão da unidade da vida social e a íntima dependência de seus elementos. Assim, ela nos leva a ver com mais clareza as experiências do passado e do presente. Concepções e definições sobre ciência econômica. A economia, através da investigação científica, busca testar pela evidência a estabilidade do comportamento humano, segundo uma hipótese formulada. Teoria econômica. Leis que explicam o comportamento humano e fazem parte do conjunto de conhecimentos. Sistemas econômicos e a divisão do estudo econômico. Como as pessoas podem resolver os problemas econômicos fundamentais? A resposta a essa questão depende da forma de organização econômica. Há duas formas principais de organização econômica: economia de mercado, ou descentralizada, tipo capitalista, e economia planificada, ou centralizada, tipo socialista. Podemos, assim, sistematizar os sistemas de mercado e centralizado. O mercado seria iniciativa privada, maior eficiência aplicativa, e centralizada seria pelo órgão central, maior eficiência distributiva. A economia apresenta áreas distintas de interesse no seu estudo. É possível dividi-la da seguinte forma: microeconomia, macroeconomia, desenvolvimento econômico e economia internacional. A história do pensamento econômico pode ser dividida em três períodos: pré-moderno, grego, romano e árabe; moderno, mercantilismo, fisiocracia; e contemporâneo, a partir de Adam Smith no final do século XVIII. Agora vamos falar um pouco sobre a microeconomia. Bom, ela analisa a formação de preços no mercado e também estuda o funcionamento da oferta e demanda, que no caso é como a empresa e o consumidor têm essa interação para decidirem o preço e a quantidade de um serviço ou produto. Também podemos dizer que a microeconomia ela é definida como um problema de alocação de recursos escassos, e por esses problemas levam a economia aos estudos de comportamento econômico individual de consumidores e firmas, e também ao estudo da distribuição da produção e rendimento entre eles. E como a microeconomia ela analisa essas ações individuais de cada pessoa dentro da economia, podemos dizer que ela é sim um estudo importantíssimo dentro das ciências econômicas. Agentes econômicos. Para um bom entendimento da economia, é fundamental entender o que são os agentes econômicos. Mas afinal,
O que são eles? Os agentes econômicos são pessoas físicas ou jurídicas que, por meio de suas ações, fazem o sistema econômico funcionar. Bom, todo tipo de sistema econômico tem seus agentes econômicos que possibilitam o funcionamento do sistema. Por isso, um agente econômico pode ser aquele responsável pela oferta, demanda ou até mesmo alguma entidade reguladora da mesma economia. Depois de entendido o que são, é fundamental entender quais são os agentes econômicos existentes. E os principais agentes citados na economia são família, firmas e governo. Família são todos os indivíduos ou unidade familiar de uma economia que exercem o papel de consumidores, já que adquirem os diversos serviços e bens ofertados na economia. Vale a pena destacar que o gigante fim das famílias é a maximização da sua utilidade, o que é algo muito utilizado na mensuração do bem-estar na economia. Firmas. As firmas são os agentes econômicos responsáveis por produzir e viabilizar a comercialização dos bens e serviços na economia. Também ajudam bastante no desenvolvimento econômico do país. Governo. O governo pode ser definido como todas as instituições e entidades que atuam em conjunto ou são comandadas pelo Estado. O governo não possui um objetivo de maximização de bem-estar ou de renda, como as famílias e as firmas. No entanto, teoricamente, o objetivo do governo seria a maximização de bem-estar total da população, considerando as metas que devem ser atingidas pelo governo. Teoria do consumidor. A teoria do consumidor, conhecida também como teoria de escolha, descreve como os consumidores tomam decisão de compra e como eles enfrentam o trade-off, que é uma situação de conflito de escolha, que busca a solução de um problema, porém acarreta em outro, obrigando assim uma nova escolha. Os fatores que influenciam as escolhas dos consumidores são decisão sobre trabalho e lazer, curva de oferta e trabalho, efeito total, efeito de renda e efeito de substituição. Ou seja, a teoria do consumidor trata da teoria de escolha individual. A teoria de empresas. A teoria de empresas é utilizado para identificar o empresário e a atividade empresarial, baseando a aplicação de normas específicas para esses atores jurídicos. Surgiu no direito brasileiro com o Código Civil de 2002, fruto das contínuas transformações comerciais. O direito representa fenômeno com alto grau de mutabilidade, a depender do desenvolvimento de conceitos de teorias e do contexto social. A teoria de empresas é uma substituição à teoria dos atos de comércio, que adota como a distinção entre sociedades civis e comerciais. A atividade desenvolvida pelo empreendedor, antes para definir o ato, era necessário saber se ele era praticado pelo comerciante para fins comerciais ou para fins civis.